Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos discutir sobre arquivos de configurações, tá? A gente está criando nossos arquivos de configuração, né? O YAML. Estamos aprendendo, né? Desde o básico até chegar ao mais avançado, para que a gente possa estar depois criando, né? O arquivo de configuração do nosso projeto que nós estaremos fazendo, tá? Nesta aula, a gente vai aprender sobre listas, tá? Arrays. A gente já falou sobre tipo básico, string de múltiplas linhas, agora nós vamos para listas. Bem, a gente está criando tá, o arquivo de configuração e para poder testar, a gente está testando ele em Python. Você poderia testar ele em qualquer outra linguagem, tá? Mas eu estou utilizando o Python, já que é uma linguagem muito utilizada por nós aqui no curso. Para que você possa também testar ele em Python, caso deseje, é necessário fazer a instalação da biblioteca do YAML, tá? Então, você precisa, no seu terminal, tá? Rodar pip install PyYAML. E aí, fazendo a instalação dessa biblioteca aqui, da biblioteca, a gente vai poder utilizar ele em Python. Bem, dito isso, bora para a aula de hoje, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é criar a nossa pasta, tá? Chamado listas. Dentro dela, eu vou ter dois arquivos. O primeiro arquivo vai ser o de configuração, né, que é o YAML. O nome, gente, do arquivo você pode dar o que você quiser, tá? Só não podemos esquecer da extensão. A extensão tem que ser .YAML. Bem, então bora lá. Vou chamar de arquivo de configuração.yml. Bem, aqui dentro a gente vai criar a nossa lista, né, que vai ser a configuração do nosso arquivo. Bem, e eu também preciso de um outro arquivo, que é o arquivo que a gente vai testar, que é o Python. Então, eu vou chamar de main.py. Bora lá, gente. Existem duas formas de criar uma lista no arquivo de configuração no YAML, tá? Vamos, né, para a forma que a gente não está acostumado, né, na programação, mas que dá para ser feita aqui, tá? No arquivo de configuração, que é o quê? A gente vai ter nossa chave normal, tá? Frutas. E aí, a gente pode definir uma lista usando a sintaxe com o quê? Com ifs, tá? Então, eu posso dizer aqui que aqui eu vou ter uva, banana, laranja e por aí vai, tá? E aí, eu vou criar outra lista, que é uma lista mais comum, né? Que a gente conhece, né? Eu vou criar aqui uma chave chamada números e eu vou ter uma lista com colchetes normal, tá? Então, eu vou definir uma lista usando a sintaxe compactas com colchetes, tá? E aqui eu posso ter os nossos valores. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, tanto dessa forma, é uma lista definida aqui no arquivo YAML, tá? Aqui é uma lista simples e aqui é uma lista inline. Bem, vamos agora, né, fazer o teste, vamos rodar isso, né? Como é que a gente faz? Gente, é a receitinha de bolo, tá? O que a gente vem fazendo em todas as aulas. Primeiro, a gente precisa importar a biblioteca lá do PyYAML para trabalhar o quê? Com o arquivo YAML. Então, a gente importa a biblioteca que a gente instalou. Depois disso, eu preciso abrir esse arquivo. Ele é um arquivo, tá? Eu preciso abrir ele. Eu sei que tem a funçãozinha chamada open, que ela é responsável por isso. Bem, o que eu preciso passar? Caminho. Então, vou passar o caminho. Eu preciso entrar dentro da pasta listas, procurar o arquivo que eu quero abrir. Qual é o arquivo? Arquivo de configuração.yml. Bem, aqui ele fala, qual é o modo? Eu quero abrir ele em modo de leitura. Tá bom. Bem, não precisaria colocar mais nada, mas eu vou colocar o ECODE UTF-8 para que ele possa reconhecer caracteres especiais. Bem, eu poderia atribuir isso dentro de alguma variável, por exemplo, a variável f, tá? Só que eu teria que ficar responsável, então, para abrir e fechar esse arquivo. O que não é muito legal, porque eu posso em algum momento esquecer. Embora que a gente sempre
gente garantir que todo arquivo ou qualquer coisa que a gente abra em programação, a gente deve fechar. Eu estou falando isso, gente, desde a primeira aula, e eu falo isso desde sempre, né? Quando a gente aprendeu sobre arquivo, eu falei sobre isso. Quando a gente aprendeu sobre banco de dados, eu falei sobre isso. Por quê? Porque é muito importante. Tudo que você abre, você fecha. É a mesma coisa na vida real, gente. Você abriu a porta da sua geladeira, você pega o que você foi fazer lá, você faz o que vai fazer, e ao terminar, você o quê? Fecha ela. Você abre a porta do seu carro, você deixa lá aberto, né? Você não faz o que você vai fazer e larga a porta do seu carro aberta. Não. Você faz o que vai fazer, logo após você fecha a sua porta. A mesma coisa é na programação. Tudo que você abre, você fecha, tá? Então, para que a gente não tenha que ficar com isso para nós, né? Existe um carinha que ele faz isso, tá? Ele fica responsável, para que quando de abrir e fechar nosso o nosso arquivo. Então, quando a gente terminar de fazer o que a gente tem que fazer no nosso arquivo, ele vai fazer o quê? Ele vai garantir que esse arquivo seja fechado, tá? Então, aqui eu vou apelidar então ele de F. Bem, agora eu crio uma variável e eu atribuo para dentro dele o y safe. Hoje, passando aqui o F. Vou explicar, tá, gente? Embora eu já expliquei, né? Quem está seguindo a aula já sabe isso aqui de cor e salteado. Então, bora lá. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu abro o arquivo, tá? O YML, em modo de leitura, com a codificação, o TF8. E estou passando o caminho onde está, né? Indicando o local do nosso arquivo. Bem, depois o que eu faço? Eu vou carregar, tá, o conteúdo do arquivo YML de forma o quê? Segura. Então, eu estou utilizando esse carinha aqui, tá, que ele vai converter o quê? O conteúdo YML em estrutura de dados Python, tá, para que o Python possa reconhecer. Qual é essa estrutura, Jéssica? Print, novamente, gente. Sempre dá um print para você saber. Se você não sabe, printa as coisas. Então, olha, foi. Então, eu tenho aqui um dicionário, tá? Legal. É um dicionário. Então, eu sei trabalhar dicionário em Python. Você sabe trabalhar com dicionário em Python. Então, a gente já sabe como é que a gente vai utilizar o nosso dicionário que está aqui dentro da variável data, que é, na verdade, o quê? A estrutura do nosso arquivo de configuração. Bem, eu vou criar o quê? Função, que vai o quê? Mostrar a lista. E eu vou esperar receber o quê? A chave e o valor. Veja só, gente, receitinha de bolo, a gente já fez isso. Então, vamos lá. E primeiro eu vou printar. Eu vou printar primeiro a chave, depois eu vou printar o quê? O valor da referência, tá? Eu quero ver como ela está referenciada lá no meu arquivo, tá? Quando eu falo referenciada, gente, é a representação formal da lista, tá? Ele vai mostrar mesmo a estrutura interna, né, de como está lá, configurada aqui, tá? É, E aí vocês vão perceber uma coisa bem legal, tá? A gente vê que ele está dessa forma, só que a gente vai ver que a representação dele aqui vai ser realmente uma lista, tá? Então vocês veem como é legal. Então, que isso aqui realmente ele é uma lista no nosso arquivo de configuração. Então, no YML, isso daqui significa que é uma lista, tá? Então, isso aqui realmente é uma lista. E a gente vai ver que vai ser realmente representado como uma lista. A gente vai também ver qual é o tipo do valor, tá? O tipo, type, opa, valor. Vou pegar aqui o tipo dos elementos. Aqui, type, opa, valor. Pegar a primeira posição, já que é uma lista, se tiver valor. Se não, vou imprimir na tela, lista vazia. Vou dar aqui
mais um print, a quantidade de elementos. E aí eu posso utilizar aqui o nosso amiguinho chamado len, que é responsável por contar a quantidade de valor que a gente tem. Print, tá? Vamos também imprimir o elemento, né? Que elementos da nossa lista. Bem, resumindo, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo uma função para exibir as informações detalhadas sobre a lista, tá? Aqui eu vou exibir o nome da chave, que é o nome da nossa lista, tá? Que a gente vai estar analisando. Depois eu vou estar exibindo a representação, tá? Lembra que o rep ele vai trazer a representação formal da nossa lista, tá? Então ele vai mostrar a estrutura interna. Depois eu quero ver qual é o tipo, tá, de dado dessa lista em Python. Depois eu vou exibir ali o tipo do primeiro elemento, se a lista não estiver o quê? Vazia. Depois o que eu vou fazer? Eu vou exibir o número total de elementos da lista e, por fim, eu vou estar exibindo os elementos da lista de forma legível, tá? E aí, para não ficar tudo grudado, eu vou, no final, colocar um print aqui. Vou imprimir uma linha em branco. Bem, agora vamos fazer uma análise, né? Dessa nossa lista. Então, eu vou colocar aqui um print e eu vou falar assim, olha, agora a gente vai fazer uma análise de listas, vou colocar assim, ficar mais chamativo, análise de listas, que é o nosso arquivo AML, tá? Nosso arquivo de configuração. E aí, novamente, eu vou colocar aqui um print, que a gente já está fazendo isso nas outras aulas, vezes 50, tá? Só para ficar aqui, esse tracinho aqui 50 vezes. Bem, agora eu vou chamar, tá? A nossa função, mostrar listas. E a primeira chave que eu vou passar é essa daqui, frutas, tá? Isso aqui é uma chave? É uma chave. Então, a chave vai ser frutas. E aonde está a nossa estrutura que a gente trouxe lá do arquivo de configuração? Dentro de data. Então, vou vir aqui, vírgula, o próximo elemento, data, passando o quê? Sua chave, tá? Que é o quê? Opa, que é frutas. Agora, se eu imprimir, a gente vai ter tudo a chave aqui, ó, frutas. Aí o valor representado, gente, lembra, né? A representação. Olha, veja só, uma lista, ó, é um colchete. Então, veja só, isso aqui, como eu falei, é uma lista reconhecida pelo arquivo YML. Essa representação aqui no YML é de uma lista. Então, a gente consegue ver que ele é realmente representado por uma lista. Qual é o tipo? Lista. Então, veja só, ele realmente é uma lista, tá? Agora, qual é o tipo dos elementos dentro dessa lista? É uma string, tá? Então, a gente só está pegando aqui o primeiro elemento, tá? Mas a gente pode vir aqui e ver que todas elas é uma string. A quantidade de elementos é 3 e podemos ver que realmente são 3. 1, 2, 3. E o elemento, uva, banana, laranja. Pronto. Bora para o próximo, tá? A gente tem outra lista lá, que a chave é números. Então, a gente só precisa passar aqui a chave números e acessar essa chave. Prontinho. Que o valor representado é colchete, né? Isso a gente já sabia, porque a gente já representou ele aqui em colchete. Então, nada mudou, né? Ele está dizendo que a representação é o colchete. Ele é uma lista, tá? O tipo do elemento do primeiro elemento, nesse caso, é do tipo inteiro, mas todos são do tipo inteiro, tá? Porque a gente já pode ver aqui que todos eles são números inteiros. A quantidade de elementos são 5, então a gente pode ver que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E os elementos é 1, 2, 3, 4, 5, tá? A gente poderia finalizar por aqui, mas bora continuar, né? Vamos brincar um pouquinho, né? Vamos aprender um pouco mais sobre acessar esses elementos, tá? Por exemplo, gente, você pode
acessar a primeira fruta, tá? Vou colocar aqui, ó, primeira fruta. Como? Você vai pegar aonde está a estrutura do seu arquivo de configuração que você trouxe dentro de data, foi onde você atribuiu, né? Qual é o elemento onde estão os elementos que você quer acessar dentro da chave frutas? Vamos colocar o exemplo. Qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento é o 0. Por quê, gente? Vamos colocar aqui que aqui é mais fácil, tá? Então, nós temos aqui uma lista, um array. Na programação, a gente não começa a contar do 1, tá? A gente começa a contar do 0. Então, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, tá? Então, as posições vão de 0 e aí por diante, né? Nesse caso, 0 a 4, porque nós só temos 5 elementos, tá bom? Então, lembre-se, a primeira posição de um elemento na programação, ela não é 1, ela é 0, tá? Então, a gente começa a contar do 0. Então, para acessar o primeiro elemento, eu vou pegar o seu índice, e o seu índice é o 0, tá? Então, eu consigo acessar o primeiro elemento da nossa lista, né, ali de frutas, com o índice 0. Então, se eu colocar aqui, eu vou conseguir pegar aqui a uva. E vamos ver se realmente é a uva. A uva realmente é o primeiro elemento, tá? Assim como eu também consigo acessar, tá? Por exemplo, o último número. O último número. Como é que a gente faz? Vamos lá, gente. A gente pega primeiro quem? A chave do elemento, tá? Que a gente quer acessar, que é números. Se eu quero acessar o último elemento, vamos lá. E eu sei que começa do índice 0, então eu sei que esse aqui é o 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4, tá? Eu sei que para quem já tem mais conhecimentos, às vezes fica um pouco chato, né? Mas então, se você já sabe a lógica de programação, pode pular, tá, gente? Aqui eu só vou realmente mostrar como é que pode trabalhar um pouquinho mais. Então, a gente pode acessar aqui, tá? Mas para facilitar, se você sempre quer o último elemento, basta você colocar um -1, tá? Um índice -1, que ele vai pegar o último elemento, tá? Então, é muito mais simples. Você não precisa contar quantos elementos você tem lá para você saber qual é o índice e você poder colocar aqui. Basta você colocar, se você quer o último, é o -1, tá? Então, é sempre assim. Se você quer o primeiro, 0. Se você quer o último, -1, tá? É muito mais rápido, muito mais fácil do que você... Nesse caso, você realmente vai ter que ir lá e contar para você saber, né? E aqui, você colocando -1, ele já sabe que você quer o último elemento, tá? Ah, Jéssica, mas se eu quero printar todos os elementos de uma lista, né? Como é que a gente faz? Por exemplo, vamos printar aqui todas as frutas, tá? Eu posso vir aqui e aí, gente, vem aqui um segredinho, tá? Se eu tenho uma lista, aprenda comigo, uma lista é um interável. E o for, ele faz o quê? Ele consegue iterar sobre um interável. Então, se a lista ele é um interável e o for ele consegue iterar sobre um interável, então eu posso utilizar o quê? For para iterar sobre a lista. Então, toda vez que você tiver uma lista, você não precisa pensar muito o que você pode utilizar para percorrer essa lista. Você pode utilizar sempre o for, tá? Então, com o for, eu vou conseguir iterar sobre essa lista. E aí, o que eu vou fazer, tá? Eu quero iterar, tá? Sobre a lista de frutas e eu quero pegar suas numerações. Então, eu vou fazer assim, ó. Quero enumerar elas, tá? Então, eu vou colocar o i aqui, onde vai atribuir o número. Aqui dentro vai ser onde eu vou colocar a fruta, tá? Isso aqui são variáveis, tá, gente? Eu estou criando aqui uma variável. E eu estou dizendo para ele, olha, dentro do i, eu vou querer que fique o número. Dentro da variável fruta, vai ficar a fruta que vai vir dentro da lista que eu vou percorrer, tá? E eu vou percorrer isso aonde? Dentro da minha, aonde está a estrutura do meu arquivo, tá? Só que se eu quero pegar a enumeração, eu vou utilizar um carinha chamado enumerate. E aí, eu sei, gente, isso aqui começa a ficar um pouco mais complicado, tá? Caso a pessoa não tenha conhecimento sobre for. Então, vai precisar, tá, gente, assistir uma aula falando sobre o for, tá? Não tem para onde correr, porque o for, ele se torna, às vezes, um pouco complexo para quem não pegou ali a base, tá? Então, é necessário ter, pelo menos, a base ali para poder realmente conseguir caminhar.
Então, aqui eu vou pegar o enumerate. Bem, tá, o que eu quero interar? Sobre a minha lista. E onde está a minha lista? Não está dentro de data? Não foi dentro de data que eu atribuí a estrutura do meu arquivo de configuração? É. E qual é a chave que contém a minha lista de frutas? É frutas. Então, eu quero acessar ele aqui. E ele vai trazer o quê? Uma lista para mim. E eu quero que a enumeração dele comece em 1, tá? Então, aqui vai começar 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Lembrando, gente, se eu não coloco aqui 1, vai começar do 0. E aí, agora, é só dar um print. Então, eu posso vir aqui e vou pegar o número e a fruta. Vamos agora imprimir uva, banana, laranja, tá? Para ficar mais fácil, né, do entendimento aí, né, para quem está começando, se eu tenho um interável, quem é meu interável, tá? Meu interável é isso aqui, que é a minha lista, né? Isso aqui não traz para mim a minha lista, traz para mim a minha lista, porque eu estou acessando, tá? A minha chave frutas. E dentro da minha chave frutas, eu tenho o quê? Uma lista. Bem, então eu tenho aqui minha lista. A minha lista é um interável. Então eu posso falar para ele assim: olha, eu quero percorrer essa minha lista. E para cada elemento da minha lista, eu quero que você atribui dentro da minha variável fruta. E aí eu faço o quê? O que eu quiser com isso. Eu posso printar o que tem dentro da minha variável fruta, tá? Então, de uma maneira um pouco mais simples, tá? Para vocês poderem entender. Bem, dito isso, eu vou fazer a mesma coisa agora para os números, tá? Então, eu vou vir aqui, print todos os números. E veja só, o que eu quero percorrer, tá? Não é minha lista onde contém os números, é onde contém os números. Bem, aonde está a estrutura do meu arquivo de configuração? Dentro de data, Jéssica. Ok. Eu quero acessar a lista dos números. Aonde ela está? Dentro da chave números. Ok. Tá, então eu já tenho aqui minha lista. Eu quero percorrer essa lista. Então tá bom. Então, ó, eu quero percorrer essa lista. E para cada elemento dessa minha lista, quer dizer, para cada número dessa minha lista, eu quero atribuir para dentro de uma variável. Qual variável? Variável chamada número. Agora eu posso vir aqui e imprimir o que tem dentro da minha variável número, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um espaçamento entre elas, tá? End. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Legal, né? Deixa eu ver mais alguma coisa que a gente pode fazer, tá? Sei lá, a gente poderia, ah, a gente tem aqui uma lista de números. Vamos somar essa lista? Então, print soma dos números. Como é que a gente vai somar isso? A gente tem uma função responsável por isso, que é o sum, de soma, tá? E aí basta a gente pegar a nossa lista aqui de números. E aí ele vai trazer a soma desses números, tá? Então, vamos logo já fazer aqui. 5 mais 4, 9. 9 mais 1, 10. Mais 3, 13. Mais 2, 15. Então, o resultado será 15. Opa, como é que eu fiz alguma coisa aqui? Printf. Opa, printf não, é print. Pronto, 15. Bem, o que eu poderia mais fazer? Tá, aqui é string, né? A gente vai conseguir somar string, né? Então, mas a gente pode, sei lá, a gente pode ah, colocar aqui uma fruta com a letra em maiúsculo, sei lá, tá? Maiúsculo. Como é que a gente faz isso? Pega onde está a nossa lista, data fruta. Só que aí, lembra, é uma lista, né? Então, eu vou pegar o primeiro elemento e aí eu posso utilizar a função upper, que deixa em maiúsculo.
Então a gente tem aqui uva em maiúsculo. Isso aqui, gente, é só para vocês ver que vocês podem fazer várias coisas, tá. O importante aqui é a gente aprender a acessar as coisas do nosso arquivo, tá. Porque o meu intuito aqui é que a gente aprenda a configurar um arquivo de configuração e a acessá-lo para a gente poder realizar a configuração do nosso arquivo, tá, de configuração lá no próximo projeto que a gente vai criar e saber como acessá-lo, tá. Então essa na verdade, é o objetivo dessas aulas, tá. Mas lógico, né, que também que vocês consigam aprender, né, não somente, né, fazer isso, mas conseguir trabalhar, né, com os tipos de dados, com as listas, com as múltiplas linhas, enfim, tá, que vocês consigam realmente saber a fazer uma configuração de um arquivo de dados da maneira que você precisar ou desejar. Bem, então para essa aula é isso. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.